Bom, minha gente, imenso prazer estar aqui nessa tarde com vocês, no Íris, para a gente conversar um pouco sobre ciência, sobre o presente, sobre o futuro, sobre o passado. E eu me sinto extremamente honrado de estar aqui com essa turma incrível que organiza esse evento, nesse lugar lindo, que é o Parque Lage, no meio dessa cidade, que para mim é a cidade mais bonita do planeta, cercado pela Mata Atlântica e cercado de gente querida, de boas amigas, bons amigos. E mais do que tudo, ainda numa mesa com 3 pessoas de quem eu sou admirador, sou fã. A Mônica Galiano, Marcelo Gleiser, que estão aqui remotamente com a gente, e meu querido Eduardo Schemberg. Obrigado, Fábio. E essas 3 pessoas, para mim, quando as organizadoras me chamaram para esse evento, para mediar essa conversa entre essas pessoas incríveis, eu fiquei assim absolutamente tomado pelo momento, porque eu acho que os 3, em diferentes campos, eles têm tudo a ver com o que a gente está aqui para discutir hoje. E ao ver esses 3 nomes, eu me lembrei de uma música de 1972, do Elton John e do Ben Topping. E a música dizia assim: e toda essa ciência eu não entendo, era só o meu emprego 5 dias por semana. Rocketman. E a letra dessa música, eu que atuo na ciência há mais de 30 anos, eu acho que ela nos coloca nesse lugar, que é uma ciência não que está aqui para ensinar nada para ninguém, mas é uma ciência que aprende junto da humanidade, ela aprende junto das plantas, ela aprende junto dos animais, ela aprende junto dos astros. E os 3 colegas que estão aqui nessa nossa conversa hoje são 3 aprendizes que, no ato de aprender, ensinam para a gente todo dia. A Mônica, ela nos ensina sobre a inteligência das plantas. E a gente costuma achar que inteligência é uma coisa só nossa, humana. A gente confunde inteligência com racionalidade. As plantas são inteligências. Grazie, Mônica. Seu trabalho mostra isso para a gente todo dia. Marcelo mostra para a gente a inteligência dos astros, a inteligência do cosmos, a inteligência do universo. É um outro tipo de inteligência do qual a gente é só parte. Nós, humanos, modernos, que achamos que a gente sabe tudo. Eduardo traz para a gente a inteligência de um outro tempo, a inteligência da ancestralidade, que viu sabedoria nas plantas, que viu cura e traz cura para esse mundo hoje, que se diz presente, mas que não está aqui, porque está ocupado com seu telefone celular boa parte do tempo. Então, esses 3 colegas trazem para a gente uma ciência que é presente, é uma ciência que é fluida, e é uma ciência que, a meu ver, é humilde, ela é horizontal. E a impressão que eu tenho é que ciência, da sua origem no latim, que significa conhecimento, não é sinônimo de ciência moderna. A ciência moderna é um outro tipo de ciência. E me lembra um debate também, que eu acho lindo, do René Descartes, que já era um físico conhecido, e de quem eu sou fã, acho lindas coisas dele, mas tinha esse jovem geômetra, Blaise Pascal, que teria se encontrado com Descartes, e o Descartes, naquela ânsia de entender tudo, de conhecer tudo, e achava, e eu entendo esse momento de que a ciência vai entender tudo um dia, a ciência moderna, através do método, e o Pascal vira para ele e fala, Descartes, olha, eu sou tão cientista como você, eu acho isso mó barato, mas eu acho que com a ciência a gente só vai tocar 10%. Os outros 90% estão no campo do sagrado, e o sagrado a gente não vai tocar. E quando eu vejo Mônica, Marcelo e Eduardo
Tanto que eles ensinam para a gente, eles ensinam, além da ciência deles, eles se ensinam pela humildade. Humildade socrática, do só sei que nada sei. E eu queria ouvir para eles, sobre eles e para nós, um pouco mais acerca do que eles acham que é o papel da ciência hoje e para sempre. Nesse mundo em transformação, nesse mundo pós-normal, nesse mundo que está caminhando de uma normalidade para um outro lugar, que a gente espera que seja uma boa normal, mas que a gente ainda não faz ideia. Mas que a gente depende de gente que conversa, que dialoga e que é presente, como esses três queridos aqui. Vamos começar contigo então, Marcelo. Pode ser, ok. Beleza, por favor. Vamos lá, então começa comigo, tudo bem. Primeiro eu queria agradecer muito o convite de participar desse painel e eu confabulei bastante com o pessoal da IRIS, desse movimento maravilhoso que está começando e que é extremamente importante, porque realmente é um convite para a gente repensar um pouco quem somos nós humanos nesse mundo em profunda transformação. Então, esse é um momento absolutamente definido, que vai definir, vamos dizer assim, o rumo da humanidade como um todo, né, nas próximas décadas. E esse tipo de conversa que essa organização, essa conferência está organizando é absolutamente fundamental, porque o papel de cada um nesse processo de transformação, de redefinição do nosso futuro é muito importante, né? Então, repensando um pouco quem nós somos enquanto seres humanos. Então, foi bom porque o Fábio começou falando um pouco dessa narrativa da ciência que aprende, né? A ciência, eu gosto de dizer que a ciência é um flerte com o conhecido. Ela não é sobre o que a gente sabe, ela é sobre o que a gente não sabe. A ciência avança enquanto ela consegue criar novos conhecimentos, novos saberes. E o processo conhecido, né, que a gente fala do método científico, que é, vamos dizer assim, um herdeiro que veio da época lá do Descartes, até um pouco antes dele, com Francis Bacon, né, que dizia que nós temos hipóteses, nós temos que olhar para o mundo, nós fazemos hipóteses em como a gente pode explicar esse mundo, e essas hipóteses são, então, testadas e validadas ou não, vamos dizer assim. E o sucesso desse empreendimento durante os séculos 17, 18, 19 foi tão enorme, né, que meio que se confundiu um pouco essa receita de como se faz ciência como uma receita para a verdade. Como se esse processo científico fosse infalível. E o que aconteceu é que esse processo científico, obviamente, ele traz consigo poder, né? O poder da manipulação da natureza, o poder da extração da natureza de materiais que vão então ser usados para criar tecnologias que mudam a nossa maneira de viver e continua fazendo isso, né? E esse processo gerou tanto capital, gerou tanto poder, que as pessoas não pararam para analisar o que estava acontecendo com o mundo que estava sendo usado para poder manter esse processo, esse progresso acelerado da ciência, né? Então, a ciência, ela meio que se aliou ao Estado, se aliou ao capital, de uma forma que criou esse apetite por cada vez ter mais, cada vez fazer mais. E as pessoas, então, começaram a usar a ciência para poder criar essa visão de mundo. Quando o iluminismo, no século XVIII, a ideia do iluminismo era que a razão humana suprema era o árbitro da verdade. Que tudo dependia da razão, da nossa capacidade de raciocinar, de analisar o conhecimento de uma forma metódica científica. E por que a mecânica lá do Newton e a mecânica
e o eletromagnetismo mais tarde, são ciências que realmente são muito bem-sucedidas, vamos dizer assim, ficava difícil refutar isso. Mas, ao mesmo tempo em que essa ciência estava sendo feita, os românticos criaram um movimento anti essa visão puramente racional do mundo. Eles falaram o seguinte, que nós seres humanos não somos uma máquina racional, que essa visão mecanicista da realidade, ela serve determinados propósitos, mas como o Fábio bem lembrou, essa ciência, ela é apenas uma parte de como nós, seres humanos, geramos conhecimento e, mais ainda, como nós nos relacionamos com o mundo. E o que aconteceu foi que, com o crescimento industrial, a gente se esqueceu de quem nós éramos. A gente se esqueceu das nossas origens. Nós esquecemos que nós, seres humanos, crescemos, evoluímos junto com esse planeta, que nós somos um produto direto das várias transformações ecológicas, dos vários acidentes cósmicos que ocorreram durante a história desse planeta, que direcionaram a vida nesse planeta de uma determinada forma. Se a gente mudasse a história da Terra, a vida na Terra teria mudado também e nós não estaríamos mais aqui. Então, a ciência esqueceu disso tudo e achou que nós podíamos só sobreviver com a razão, com o empreendimento, com o objetivo de criar sempre mais, de gerar mais capital, de poder ter mais. O que está acontecendo? Depois de 200 anos dessa, vamos dizer, essa exploração parasítica do ser humano com relação ao planeta, a gente começou a transformar o planeta de uma forma que o planeta reage a essa exploração, a esse impacto que a nossa presença criou no planeta. A gente fala hoje, né, da era do antropoceno, ou seja, da era em que nós, seres humanos, nós inserimos a nossa presença de uma forma irreversível na história do planeta Terra. E agora a gente está pagando o preço disso tudo. Eu estava aqui conversando com a Mônica antes da gente começar. Eu falei, e aí, como é que você está? Como é que está a sua casa? Ela falou, eu não tenho mais uma casa, porque a região em que eu morava lá na Austrália teve vários dilúvios e enchentes terríveis, né? Então, eu agora estou aqui temporariamente morando com os amigos numa outra parte da Austrália, porque a região em que eu estava foi essencialmente destruída. Ou seja, esse tipo de acidente climático não é um acidente. Esse tipo de evento é um evento que mostra a relação direta, o impacto direto da nossa presença no planeta. E agora? O que a gente faz com isso? Então, isso é uma coisa que eu imagino que as pessoas que estejam presentes aí nessa conferência já saibam disso tudo. Mas a questão é o que a gente faz daqui para frente. Por isso que quando a gente estava discutindo a composição desse painel, eu sugeri o Eduardo e a Mônica. Por quê? Porque eles representam um outro jeito de pensar sobre o que é ciência, o que a nova ciência pode fazer para nós, seres humanos. E eles vão contar a história deles e vocês vão ver por que eu estou muito feliz de estar com eles aqui, mas a visão cósmica também pode contar uma parte dessa história. Por quê? Porque a narrativa que a gente cresceu ouvindo, né, que é aquela história de que depois do Copérnico, quanto mais a gente vai aprendendo sobre o universo, menos importante a gente vai ficando, né? Aquela história que no início nós éramos o centro de tudo, e criados na imagem de Deus. Então isso daí no século XVI era verdade. Se você perguntasse para o Pedro Álvares Cabral em 1500 que universo que ele vivia, ele diria isso, a Terra está no centro e nós somos criados à imagem de Deus. E essa era a visão de mundo da época. Quando veio Copérnico, e na verdade
depois do Copérnico foi que a Revolução Copernicana aconteceu, com Galileu, com Kepler, com Newton, etc., essa visão de mundo mudou e nós saímos dessa centralidade cósmica. E a história que vem contando desde então, está se falando aqui de 500 anos, é uma história que quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importante o nosso planeta é, e menos importante a humanidade é, e toda a vida aqui na Terra é. Pois essa narrativa, ela se alia perfeitamente com aquela retórica do iluminismo, do racionalismo, de que não dá importância à nossa história planetária, à nossa relação profunda com o planeta, com as nossas raízes genéticas, raízes cósmicas implantadas aqui na história desse planeta. E essa história tem que mudar. E, felizmente, a gente está aprendendo agora, especialmente com o James Webb, esse telescópio espacial que entrou em cena agora e que realmente vai ser extremamente importante nessa nova narrativa que a gente tem que construir, que é a seguinte, que quanto mais a gente aprende sobre os outros mundos que existem na nossa galáxia, outros planetas girando em torno de outras estrelas, mais espetacular, mais fantástica, mais mágica, mais incrível a Terra é. Por quê? Porque a Terra é um planeta incrivelmente raro. Raro nas propriedades dela e raro porque ela conseguiu. A vida surgiu aqui, mas ela pode ter surgido em outros lugares também, mas o caso só, a vida é a vida permanecer. E a vida, para ela permanecer durante bilhões de anos, que é o caso da nossa existência aqui, ela tem que estar num planeta que permite que ela sobreviva esse tempo todo. E a Terra faz isso. Você olha para Vênus, você olha para Marte, você olha para a Terra, são 3 mundos completamente diferentes, e quando a gente começa a olhar para outros mundos lá fora, a gente entende o quanto o nosso planeta é uma joia rara. Então, isso daí deveria nos reverter a um conhecimento ancestral que considerava a Terra uma entidade sagrada, uma entidade divina. O respeito que nós perdemos com relação ao nosso planeta, devido a essa evolução científica, tecnológica, industrial, capitalista, precisa ser resgatado. Portanto, que esse olhar que a gente tem que fazer para o futuro, como vai ser a nossa história daqui para frente, é um olhar que nos remete para o passado, para os indígenas, para as grandes variações, diversificações de olhar de mundo que essas culturas indígenas já tinham, em que a maioria absoluta delas olhava para o planeta de uma forma reverencial. Né? Nós estamos aqui porque a Terra nos deixa estar aqui. Nós estamos aqui porque a Terra é a nossa mãe. E não só nós, como todas as formas de vida que existem aqui na Terra. Então, esse tipo de olhar, você tem que criar uma reespiritualização, criar uma nova maneira de você desenvolver uma espiritualidade secular. Ela não tem que estar adequada a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de dogmatismo religioso. Essa espiritualidade, ela é a coisa mais essencial do que realmente a religião significa. Porque quando você olha para a palavra religião, existem diversas maneiras de você interpretar essa palavra, mas para mim, a mais importante para nós agora é que ela significa religar. Religare. Religar com o quê? Religar com o nosso planeta, com a nossa necessidade de reverenciar a Terra em que a gente vive. Então, esse olhar para fora, para o mundo, para o universo, esse olhar cósmico, também está nos ensinando a importância sagrada desse nosso planeta. Então, a gente tem que se reinventar enquanto ser humano, não como uma coisa que a gente vai fazer nova, mas simplesmente aprendendo com essas culturas indígenas que já falavam disso há milhares de anos,
que nós somos criaturas da Terra. A Terra não é nossa, nós pertencemos à Terra. E é nessa narrativa nova de que nós pertencemos à Terra e que nós somos a única espécie nesse planeta, isso a Mônica certamente também vai concordar, que tem essa capacidade cognitiva de criar histórias que contam quem nós somos. Então, a história que a gente tem que criar agora, que conta quem nós somos, é a história do ser humano que abraça todas as formas de vida, que abraça a Terra com gratidão, com humildade, porque só assim, moçada, a gente vai poder olhar para o futuro de uma forma que a gente vai poder se orgulhar de quem nós somos. A outra opção é uma opção terrível. Então eu vou ficar por aqui. Fala inspiradora e assim, 3 coisas que eu queria assim destacar da tua fala, né? Eu acho que isso que você falou sobre a palavra religião, né? Do religare, tem um outro significado possível que é o relegere, que é a gente lê de novo. Então a gente precisa ter uma nova leitura também, além essa nova leitura é essencial para que a gente se reconecte. Essa nova ligação que a gente precisa fazer, a gente precisa reler esses seres todos. E o Marcelo falou uma outra coisa que para mim é muito importante, que é e que é um problema da ciência moderna, que é que tem a ver com uma espécie de olhar para frente, uma coisa meio de progresso, que é uma má palavra, mas eu acho que tem um pouco a ver com a nossa ciência moderna, que esquece o passado. Tem um filósofo italiano chamado Paolo Rossi, já falecido, nos anos 90, ele escreveu muito sobre isso, que é esse problema, que é o problema da ciência moderna, abafar o passado. E o Marcelo falou tudo. O tempo é essa coisa que vai e vem, é como se o presente fosse uma película fina e o passado alimenta o futuro alimenta o passado. E ao falar, né, de novo, Marcelo fala sobre essa sacralidade do planeta, que o Blaise Pascal já falou lá atrás. Essa sacralidade da vida, ela tem muito a ver com um conjunto de seres que são nada mais, nada menos do que 99,9% da biomassa do nosso planeta, as plantas. E ao falar em plantas, preciso convidar minha querida Mônica para falar um pouquinho para a gente sobre essa ciência linda que ela faz e sobre a inteligência das plantas. Por favor, Mônica, per favore. Hello. I hope you can hear me this time and it's working. Excellent. Okay. So just so that I don't hear myself talking to myself too much, I'll just remove one of the headphones. Thank you so much, Marcelo. As always, inspiring. And as always, of course, I cannot not agree. 2 things came to mind from your sharing. One is a story, because as you said, story and history are very close and intertwined, and it feels like we do need new stories to be able to really move in some other place that is not what we are creating right now. Although there is actually, paradoxically, I feel there is actually nothing wrong with what we have created right now, in the sense that this is just the outcome of choices that we have made, which also means that we can make different choices to land somewhere else. Clearly, if we keep making the same choices, the future that we are already seen on the horizon is inevitable, but it's a matter of choices to be made. And on that, I'd like to share a story that a friend and colleague and someone that works very closely with Indigenous people here in Australia shared with me the other day when I was feeling a little depressed. And I was like, oh, this is a mess. What are we doing? And so he told me this story. He said, at some point,
our community decided that we needed to leave the valley where we were growing and living and being happy for a long while. And the valley, of course, was green and full of plants and life. But we had to leave because there was this glacier that was advancing and really hit the valley, and there was not much time left. So everyone packed up their things and everyone was ready to move somewhere else, looking for a safe space to be. And a 4-year-old little girl kind of stops on her tracks and tells the grandfather, "I must stay." And the grandfather, somehow with heavy heart, understand that there is something true about this request, and he agrees for the little girl to remain back. And so she's the only one that stays back in this valley that is about to be taken over by a glacier. She goes into one of the old houses where she used to live. The house is empty, the room is empty, there is no one else left except this one flower, tiny little flower in the middle of the empty room. And so she curls on the ground and she curls around this flower, and in her embrace, and she's cold, and all she's got, it's her own body warmth, it's her own heart. So she curls around this flower, and in the attempt to, like, you know, she basically decides, I am going to do everything that I can to keep this flower alive, even if that's the last thing I do. And it was very clear that that's what she was there for. So as she curls around this flower, the flower starts growing really quickly. And not only there, but suddenly around the flowers, she starts seeing green appearing, and the grass and the other plants start growing out of her. And so she walks out of the house as the green is starting to grow, and she looks at this glacier, and on top of it, she sees one is a black, like pitch black figure, and the other one is a really luminous white figure. And the two boys are twins, and they speak to her and say, like, we're twins. One says, I am chaos, and the closing of cycles, I bring death. And the other one said, I am the cosmos, and I actually bring life, and I am here for growth. And we are twins, and we cannot be separated. So chaos and distraction and death always go with the creation and life and growth. But the choice of which one you're gonna listen to, it's yours. And so she looks at the glacier, who is still advancing, and she starts shouting, just stop, stop. And as soon as the glacier received that energy from the little girl, it cracks and moves a bit and stretches further towards her. And so again, the little girl's like, did you not hear me? Just, I want you to stop. And the glacier again cracks and moves and stretches further, threatening further the green that she just created and the flower that she just protected. And in that moment, she realizes that she needs to turn around, and she needs to give the back to this glacier and start throwing her energy and embracing what is left of the green. And as soon as she does that, instead of trying to fight the glacier trying to take over her valley, she sends her love to the valley that is remaining and says, like, you grow, I embrace you, and you grow. And of course, you know, it's a good story because the valley returns to health and the glacier has to retreat. Now, the reason why he shared this story with me is because he wanted to remind me that it's a matter of choice. And if anything, our species in particular is so obsessed with our mind and how smart we are and how wise we are, apparently. And yet we refuse to make the obvious choice, that is to embrace the very thing, the very being
that is giving life constantly to us and is supporting our life. And of course, this is our planet, and the plants and the animals and all of the other critters, the mushrooms and the yeast and bacteria and viruses included, who are making who we are. And in that sense, it's also a story to remind us that we grow out of this ground. We're not just like on the earth, on a planet spinning somewhere in the middle of nowhere in the universe, but we are of the earth, made and grown. We're not born, we grow out of the earth. And so how can you not care and want to nurture and send and give your love and appreciation for the very thing that you are? And this idea that we are separate, I think, is being said, or now it's been said. This idea that we're separate is really the crux of the problem. And in a way, it's funny that religion, in a more traditional sense, is coming up, because really this separation is being very clearly exemplified by some of the religious beliefs, which remove us from divinity. But what is more divine? The planet itself, that is, it keeps growing in all of these forms and playing all of these amazing experiments, one of which it's us, included us. And in that sense, I think that this is the most incredible scientific story that we could ever find. If we wanted an origin story for our science, we are living it every day, and it's been going for a long time. And of course, this experiment can carry on without us, but I don't think that this is what our Earth, is planning for us. So I think she's really trying to teach us, and that's why stories are so good, because in the end, we're just little kids, and stories are so good to remind us that this is the real experiment. The real experiment of learning that we are the divinity that we have pretended to separate ourselves from, and connecting with this planet and all the other living forms is the access point to learn and remember again that this is it, And it's so simple, because you don't need to have any special infrastructure. You don't need to have anything, actually. And in a sense, that's why, even with the new vision and view of the universe, we are in awe, really, because, as you said, Marcelo, we are so small and yet so important, because we are part of the story, and without us, the story would be very different. But we are here, so why not make a good story? Why not take our place, our proper place in the story? And as the two boys at the top of the glacier, both the black and white of the story are required. This is a place of duality. We are both as well. So we can maybe redirect some of our energy towards the path that wants to bring life and bring growth in that sense. And so I think, actually, these are probably the best time that we could ever be alive and here for. We get to make a really important choice, that is one that our ancestors, which is us, have made over and over and over again for a long time, and then we forgot to make for a little while, and now we are called to make it again. And it's just a matter of really presence in this planet, but for real. We have been absent for a long time, and when you are absent, when you leave your house for too long, it gets all dusty and messy. And a house, many people know that when you leave a house empty, it's almost like the house dies, because houses and places love to be lived in, and this planet is our home, is our house. So it's like she loves to be lived with. And we've been absent, and I don't think technology has helped us very much in that sense. Technology has been amazing to connect certain aspects of us, but it's been also amazing in disconnecting us
and potentially from the most important aspect of us, our own materiality, literally, which is what spirit really is. Being able to be material, it's amazing. This is the real miracle, right? It's like we are spirit in the matter, and we enliven matter. How crazy is that? The other thing that I was thinking of as well, because Descartes was mentioned at the beginning. The other day, I was in this conversation with a friend of mine, and she's French, and we were talking about Descartes, and we were talking about, like, you know, the cognito ergo sum implies that there is a mind, at least in our modern way of seeing things. We think that cognition is a matter of minds, and if you don't have a mind, which often is underpinned by systems like brains and neurons and things like that, then you can be cognitive, and therefore you can be, or be aware, I guess, is the real thing. But then she was saying, you know, it's really interesting. In French, there is no real word for mind. And I was like, what do you mean? I was like, yeah, mind is really translating esprit. And esprit is mind and spirit. So I'm going to rewrite Descartes, and poor Descartes is probably like rolling around in his coffin right now. But cognito ergo sum maybe should be translated, I am spirit, therefore I am. And if we read it this way, then Descartes could be really revitalized in the most incredible way, so that our love can be placed at the forefront, instead of a mind that, is so obsessive and is focused and so obsessing about things that maybe are not as important as we thought they were. And I think in this we have choice, and so we should make it. It's time. Thank you. Incrível, Mônica, muito obrigado. Gratitante, que fala mais linda. E eu acho que a Mônica falou várias vezes a palavra love aqui para nós, né? O amor. E é tão bom, né? A gente ouvir sobre amor. Eu acho que quando o Marcelo falou sobre religar, o que liga, né, a gente uns com os outros, com as plantas da Mônica, com os animais e com nós mesmos, né? Porque a gente precisa também se religar com a gente mesmo, de tão perdido que a gente anda. A cola é o amor. E essa cola, eu acho que demanda uma cura do nosso corpo, demanda uma cura da nossa mente, mas, sobretudo, uma cura do nosso espírito. E aí, nosso querido Eduardo é o homem da cura, através das plantas, através da sabedoria da ancestralidade. E aí eu vou pedir para o Eduardo falar um pouquinho para a gente sobre a experiência, como é que é ligar isso com essa ciência que, como dizia o Elton John, não sabe nada a respeito. Obrigado, Fábio. Quero também, assim como o Marcelo, começar agradecendo o convite, a organização, a visão e determinação de todas as mulheres e todas as pessoas envolvidas em criar esse evento. Mônica, é um prazer enorme te conhecer. Marcelo, é incrível estar contigo aqui, uma honra. Fábio também, desde que a gente se conheceu aqui no Rio de Janeiro também, foi um contato muito, muito bom, né? A gente só troca de olhares, assim, a gente já sabe que a gente está na mesma página. Três falas muito poderosas, né? Eu tô muito tocado, tô emocionado aqui. E eu vou percorrer um outro caminho, que é um pouco através de uma história própria, minha, e que eu acho que conecta com o que os três falaram, né? Então, eu venho de uma família que já tem uma tradição científica muito forte, que é algo bastante raro aqui no Brasil, né? Meu tio-avô foi físico, Mário Schoenberg, uma pessoa importante na história da física brasileira.
Meu avô foi pesquisador no Instituto Butantan, médico, mas em vez de seguir carreira clínica, com consultório ou hospital, ele decidiu se dedicar à ciência. Meu tio é cientista, neurocientista em Vitória, e a gente tem outros parentes na genética. Então, uma coisa que eu, desde pequeno, eu recebi essa história científica e essa história da ciência como o que vai nos levar à verdade. E a verdade, talvez, com letras maiúsculas e no singular. E que hoje eu percebo como bastante problemática, né? Esse monolito de uma verdade absoluta, inquestionável, que alguns cientistas entendem que a ciência traria. E, bom, eu já estava no começo da faculdade, na graduação, isso foi no ano 2000, e aí eu vivi uma experiência muito peculiar, né? Então, se por um lado eu tinha essa força científica na família, por outro a conexão com a religião era e continua sendo muito complicada, né? Schoenberg vem da Alemanha, então eu sou brasileiro porque ancestrais, antepassados meus fugiram da Segunda Guerra. Se não tivessem fugido, talvez não estivesse aqui, eu hoje falando, né? Então, essa ancestralidade judaica com herança de guerra e mudança de continente e tudo mais, deixou uma conexão perdida, fragmentada com a religião. E do lado da minha mãe, um pouco mais católico, mas sempre muito distante. Religião, para mim, sempre foi algo distante. E, pois bem, eu estava ali começando a estudar biomedicina, entender o corpo humano, as células, a neuroanatomia, os vírus e bactérias e os genes. E aí eu fui numa igreja. E eu quase nunca ia em igreja. Eu ia em igreja para um casamento ou enterro e não gostava muito. Eu lembro também de criança ir em igreja e achar que eu não podia ser espontâneo na igreja. Aquilo me incomodava, parecia que não podia brincar, um ambiente onde não pode ser feliz. E eu fui numa igreja e nessa igreja, numa colina, no Pico do Jaraguá, em São Paulo, uma igreja do Santo Daime, eu tive uma experiência em alguns aspectos muito parecido com o que a Mônica trouxe, dessa fábula da menina e o glaciar e a flor. E eu bebi essa bebida sagrada amazônica, nesta igreja chamada de Santo Daime. E eu, literalmente, eu tive uma experiência que eu poderia passar aqui horas descrevendo e ainda não seria justo, com a profundidade, com a beleza, com o mistério, com o horror também de certos aspectos daquilo. Mas talvez o mais importante para essa conversa aqui, um momento muito peculiar em que eu saí da igreja, uma igreja no topo do morro, rodeada de floresta, e eu olhava a floresta e eu podia ver e sentir as árvores respirando comigo. E a neblina da floresta subia e descia conforme a floresta respirava, e eu sentia os troncos das árvores como se fossem o tórax de seres humanos, de animais, com aquele movimento lento, que se você estiver desatento você nem percebe, mas quando você olha o seu gato, o seu cachorro, o companheiro, o filho, você vê aquele movimento do sopro de vida que entra e sai continuamente, né? E aquilo foi muito fascinante, aquilo para mim... e teve outros aspectos, tinha momentos que eu fechava os olhos e eu via o cosmos, eu via planetas e coisas, e era uma sensação, uma euforia, um deslumbre, e outros momentos horrorosos de medo, de sombras, de visões estranhas. Enfim, eu saio dessa experiência na igreja, eu saio completamente perplexo. Eu não sabia que isso estava... não sabia que tinha essa opção no cardápio do universo. Ninguém nunca me contou isso, eu nunca vi isso em nenhum livro, em nenhum filme. Era uma coisa, enfim, hoje é muito grande, né? Naquela época não era tão grande. Então, para mim, foi muito impactante. Eu tinha vivido algo que eu não sabia ser possível. E aquelas pessoas vivem aquilo, elas se organizaram numa forma de igreja, de religião, e fazem aquilo, né, com frequência, e tem toda uma cultura e toda uma ancestralidade. E depois eu fui aprender que essa bebida amazônica do Santo Daime, também conhecida como vegetal, mais famosamente no mundo inteiro hoje como ayahuasca, né, que é uma palavra da língua quichua,
de indígenas dos Andes, mas também conhecida como Uni, Camarampe, Nixipan. São inúmeros termos, são muitas plantas, é um assunto extremamente rico, né? Não deixa de ser uma ferramenta sagrada que nos permite vivenciar em primeira pessoa várias das coisas que Marcelo, Fábio e Mônica estão trazendo aqui para a gente. Dentro de uma experiência de ayahuasca, nos parece absolutamente absurdo cogitar que plantas não sejam inteligentes. Parece tão óbvio, tão verdadeiro ali, nu e cru, né? Na nossa própria percepção, na nossa própria relação. E aí a Mônica trouxe também esse aspecto de que, e vocês também falaram disso, né? Que nós não somos donos do planeta. Nós somos criaturas do planeta. A gente brota da Terra. É difícil perceber isso, mas a vida brota da Terra. A gente, de certas formas, veio do solo, para o solo a gente retorna, e quando os nossos corpos retornam para o solo, ele é alimento. Eu não sei se milhões, bilhões ou trilhões de criaturas vão se alimentar do corpo de cada um de nós. E que então a vida não está terminando ali. Aquela pessoa morreu, mas a vida ela se transforma. São inúmeros seres invisíveis, né, que vão se alimentar de nós e que vão alimentar as plantas e que vão se relacionar com os fungos e vão trocar nutriente, e tudo isso conectado, né, fazendo esse planeta ser algo que se parece com um organismo vivo, né, esse conceito de Gaia tão importante nessa época do Antropoceno. E para mim também me parece muito interessante como na experiência da ayahuasca as pessoas vivem isso corporalmente, porque você está consagrando, é a palavra que o pessoal mais usa hoje em dia, mas num aspecto mais mundano, você está bebendo um líquido feito de um cipó que brota da terra, que brota da Amazônia e cresce até as alturas. E aquilo é cozinhado de uma forma quase alquímica. Ali estão todos os elementos da alquimia, né? Mas a gente também pode olhar para isso de forma científica e ver quais as moléculas que tem nesse chá, né? E quando a gente bebe isso, a gente entra nessa conexão com a vida, com o cosmos, de uma forma como muita gente nunca experienciou. E aí depois a gente fica nauseado, e é muito comum fazer uma espécie de limpeza. Essas culturas que usam a ayahuasca nem gostam de chamar de vomitar, porque vomitar é um termo que está muito associado com doença, com mal-estar, com intoxicação alimentar, com febre, com câncer, com várias coisas. Mas as pessoas limpam, então esse cipó ele vem para dentro de nós, ele nos traz visões, e depois a gente devolve ele, da terra ele veio e para a terra ele retorna. Então está incorporado ali toda essa metáfora do que é a vida e de onde vem a vida e de que nós somos criatura desse planeta, né? E essa reconexão, esse religamento acontecendo em tempo real. E aí tem um aspecto muito interessante, desafiador para a perspectiva científica. Porque a ciência, tudo que ela nos ofereceu de bom e continua nos oferecendo, ela faz através de medidas, de instrumentos que medem as coisas, né? Os instrumentos medem a corrente elétrica, o sinal do Wi-Fi que nos conecta aqui com a Mônica, com o Marcelo, e as luzes, e tudo isso pode ser mensurado. Mas as visões que eu tenho numa experiência de ayahuasca, ninguém consegue medir, ninguém consegue gravar, e eu não posso projetar na tela para vocês. Para quem nunca passou perto, se isso parecer meio mirabolante, pensa nos seus sonhos. Seus sonhos são reais? Ou a gente vai diminuir eles, né? Falar não é real, porque não é material, porque eu não posso pegar, porque eu não posso mostrar, porque eu não posso imprimir numa foto ou num vídeo, ele deixa de ser real, né? E a importância dos sonhos também, né? Eu acho que a gente meio que deixou de sonhar. Eu acho que essa desconexão é deixar de sonhar, é deixar de ter visão, né? Visão imaginativa de mundos que a gente pode co-criar com as outras criaturas não humanas nesse planeta. E aí, ao parar de sonhar, a não ter mais visão de futuro, né, a gente se enfia num pesadelo.
um pesadelo de aquecimento global, de condições de vida cada vez mais difíceis para nós e principalmente para as gerações que estão por vir, né? Provavelmente todos que estamos aqui não vamos ver as consequências mais graves que o aquecimento global pode, né, acarretar se a gente não mudar drasticamente o rumo da economia mundial, industrial, e realmente agora é a hora. Então, eu concordo com a Mônica que a gente está vivendo um tempo muito especial e honro demais a visão desse festival, né, de visões ancestrais para o futuro, né? Os povos ancestrais, de inúmeras formas, que podem nos parecer paradoxal, eles estão no futuro, porque eles já sofreram as perdas que os povos urbanos estão ameaçados de sofrer. E eles estão nessa conexão com a terra que a gente precisa resgatar e reaprender. Então, acho que conecta muito e para mim, é muito fascinante que existam ferramentas que nos permitam conectar com essa beleza dessa nova história, essa nova visão e novo entendimento planetário que vocês três trouxeram. Incrível, meu amigo. Super obrigado, Eduardo. Sensacional. E que conversa ótima com essa turma. E assim, tem um monte de coisa aqui. Eu não sei nem como é que está meu tempo, mas eu ficava com esse trio aqui conversando a noite toda. Mas eu vou jogar uma pergunta para vocês três aqui, que eu acho que vem dessa fala do Eduardo, que toca num tema que para mim é muito caro, que é o tema do tempo. E eu tenho esse interesse sobre o futuro desde de criança, assim, eu sou um leitor de ficção científica, esse tipo de coisa. A gente está sempre pensando no futuro, né? Eu me lembro que o Platão perguntavam muito sobre isso para ele. Nossa, você fala sempre do futuro, por que você não está ligado no presente, que o presente é hora, é agora e tal? E o Platão dizia o seguinte: a gente tem que pensar no futuro para a gente fazer a coisa certa no presente. E eu assim, da minha história na ciência, né, eu trabalhei muito ainda trabalho muito com biodiversidade, com mudanças climáticas, e eu trabalhei nos painéis científicos, IPCC, essas coisas, e nesses painéis a gente faz modelo de previsão de cenário futuro. E vocês devem ver, de vez em quando, notícia no jornal do que o IPCC fala, do que o IPBS fala, que, em geral, não são notícias muito boas, né? E a ciência, ela desenvolveu, com a nossa racionalidade, essa capacidade de prever, por um lado, né? Então, a gente, de projetar futuros com base em dados do passado. E tem um outro campo que a ciência moderna avançou muito, que é a chamada prospectiva, que é a gente imaginar cenários. Aí você imagina 4, 5 cenários que vêm por aí, e aí você anda da frente desses cenários projetados para o tempo atual, para o presente. E a ciência é bamba nisso. As empresas fazem planos quinquenais, planos de futuro, a gente está falando que vem mudança climática para aí. Não. E alguma coisa acontece, isso que eu acho incrível, que é o seguinte: a gente tem toda essa capacidade da ciência moderna de prever e de projetar futuros, mas a gente está falando de mudança climática há pelo menos 50 anos, e todo ano a gente quebra recorde de emissão de gás de estufa. A Covid, saiu um artigo científico em 2012 que dizia que estava chegando perto de ter um evento ou epidêmico ou pandêmico da família Corona. Tinha um mapa do mundo, um dos lugares era a região da China onde veio a emergir esse evento. Outro lugar era a bacia do Rio Doce, onde em 2018 teve a febre amarela, ou seja, a ciência, há 10 anos atrás, cantou essa pedra. A Organização Mundial de Saúde, em 2017, falou: está chegando. O que a gente fez? Nada. Então, ainda que nós tenhamos capacidade científica de prever e prospectar, a gente não toma ação. Por que a gente não toma ação? E aí entra uma outra coisa que as plantas aqui da querida Mônica fazem com absoluta capacidade, chamada antecipação. Todo ser vivo antecipa. Quando a gente se movimenta daqui para ali, quando a gente decide repousar, isso é a nossa forma intuitiva, alguns vão chamar, instintiva, outros vão chamar de lidar com o futuro, que tem a ver com o nosso campo emocional. E em algum lugar, na modernidade, a gente passou a achar que inteligente era não ser emocional, era ser só racional.
Ao ser só racional, a gente perde a nossa capacidade de antecipar. É como se a gente estivesse vendo a mudança climática pela TV, ou a Covid pela TV, até que ela cai no nosso pé. E um dia ela cai. E quando cai no nosso pé, a gente quer agir. Aí já é meio tarde. E aí eu me lembro do Elton John, para que essa ciência toda? E a gente precisa dela, mas a gente precisa dela junto da nossa emoção, que a gente não pode abafar. E para a gente reconectar, para a gente religar com a nossa emoção, a gente tem que religar com quem a tem. A gente tem que religar com as plantas, a gente tem que religar com os animais, a gente tem que ligar com toda a outra vida que nos cerca, a gente tem que lidar com o próximo e com a gente mesmo. Eu me lembro da Hannah Arendt, que nos anos 50, no pós-guerra, ela falava de uma dupla alienação, ela dizia que a gente tinha se alienado do mundo e se alienado da terra. Eu acho que é tripla. A gente se alienou do mundo, a gente se alienou do mundo todo que nos cerca, a natureza, a gente se alienou do próximo, a gente se alienou de nós mesmos. Como que a gente cura esses três divórcios, se não pelo amor que tanto a Mônica falou para nós aqui. E aí eu queria perguntar para os nossos convidados. E eu já cansei da dicotomia moderna entre o problema e a solução. Porque sempre que a gente fala, tem um problema, vamos encontrar a solução, a gente esquece que no caminho do problema para a solução tem um negócio chamado diálogo. E eu queria escutar dos nossos convidados, começando pelo Marcelo. Marcelo, precisamos ou não precisamos conversar? Com quem que a gente conversa? Escutamos as plantas, escutamos as estrelas, escutamos o próximo. Ilumina a gente aí, Marcelo, por favor. Essa pergunta é uma pergunta extremamente complicada, né? E eu acho que essa conferência, esse painel, é um excelente exemplo do que deve ser feito, que é abrir essa conversa para o maior número possível de pessoas, né? E como que isso pode ser feito de várias formas diferentes. Eu acho que cada um de nós aqui, nós quatro, e certamente um monte de gente aí na audiência, já está fazendo isso, né? Nós não somos as pessoas que têm que estar ouvindo essa conversa. Esse é que é o problema, porque nós já estamos nessa história, nós já sabemos que é assim. Nós e vocês aí, moçada, ouvindo, vocês já sabem disso. Mas o que talvez falte, e aí tem vários caminhos, né? Quer dizer, eu podia ficar mais acadêmico aqui e falar que a educação precisa ser repensada, a pedagogia, como a gente fala sobre o mundo para as crianças nas escolas, tem que ser repensada, né? Porque a educação conta histórias, né? Porque nós somos contadores de histórias, mais do que qualquer outra coisa. Se existe alguma coisa que define a nossa espécie, é que nós somos contadores de história. E a história que a gente conta de quem nós somos é absolutamente essencial para orientar o tipo de vida que a gente vai viver. E a história que a gente tem contado de quem nós somos é uma história que, infelizmente, esqueceu, como eu disse antes, as nossas raízes, esqueceu a nossa religação com o planeta, com as culturas que anteciparam tudo isso. Então, um caminho é através de como que a gente fala sobre o planeta, sobre a nossa relação com o planeta, com a vida, né? Um outro caminho é cada um de nós tem um papel. Acho que as pessoas meio que se esquecem de que nós temos escolhas. A Mônica falou muito bem sobre isso. Falou, nós temos a capacidade de escolher o que a gente vai fazer, né? E as pessoas falam, não, mas esse é um problema muito grande. O problema do clima é um problema muito grande para mim. Eu sou uma pessoa pequenininha, eu não tenho como agir de uma forma que vai impactar. E esse tipo de mentalidade, para mim, é péssimo, porque todos nós temos a capacidade de impactar o futuro. Eu acho que cada um de nós age dentro de certos círculos, né? O nosso círculo da família, o nosso círculo da nossa comunidade, do nosso país. E a gente esquece que o maior dos círculos é nós enquanto uma espécie, né? A espécie humana. Esse círculo aí, ninguém nunca mais pensa nele, né? Que, peraí, esse tribalismo que é tão... que divide tanto a gente, né? Politicamente, em religiões, em futebol, seja lá no que for, esse tribalismo vem de uma tribo só, que é a tribo humana. Então, a gente tem que
repensar essa nossa história dessa forma. Nós, a tribo humana, tem que reinventar, recontar a nossa história. E isso daí acontece nas escolas, acontece na família, e a partir disso você faz escolhas. E você faz escolhas tipo, eu não vou comprar esse produto porque esse produto vem de uma empresa que tem uma visão de mundo que não é a visão de mundo. Então, você, enquanto consumidor, você pode ter poder. E quanto mais pessoas exercerem esse poder e serem consistentes com relação a isso, mais as empresas vão ter que mudar, porque sem os consumidores elas não vão conseguir sobreviver. E a gente está começando a ver essa ética corporativa meio que surgir. Certas empresas, no Brasil mesmo, tem várias, a Natura é uma delas, estão mudando a maneira de se relacionar com o consumidor, porque eles entenderam que se eles não fizerem isso, eles vão ficar para trás. Ou seja, eu diria de uma forma otimista, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que o pessimista é aquela pessoa que já entrou em campo perdendo o jogo. Já perdi o jogo, então vou ficar sentado aqui na grama e não vou fazer mais nada. E você não pode ser assim, você tem que ter essa energia otimista de ser um agente de transformação. E você tem escolhas que você pode fazer. Então, para mim, Fábio, eu acho que o melhor caminho é começar de nós mesmos. E talvez, quanto mais gente tomar ayahuasca, mais as pessoas vão poder se reorientar e aprender com as plantas a importância de o que significa ser humano, humus. Humus é terra, moçada. Entendeu? Então nós somos a espécie da terra. E eu acho que essas lições que o Eduardo já participou e muita gente já participou, essas lições elas precisam ser celebradas e não criminalizadas. Sensacional, Marcelo. E eu concordo, mas o Marcelo se sente otimista, também me sinto otimista, mas no fundo, Ariano Suassuna que está certo. A gente é realista e esperançoso, Marcelo. A gente é realista e esperançoso, a gente vai chegar lá. E, Mônica, por favor. Well, of course, I totally agree again with Marcelo, and everything that is being said, it resonates clearly. One thing that you, Fabio, mentioned piqued my attention, and that was our pride as a rational species, especially, a technoscientific society that prides itself of being rational. And yet, every single story pretty much that we are telling ourselves about our new modern society is totally irrational. Who in the right mind would ever think that it makes sense to live in a planet that is not alive, in the sense that it doesn't have its own agency, its own sentience? And if the planet is so, then everyone that is of the planet is so. And as Eduardo was sharing his beautiful story when he encountered the plants, basically, and I agree with Marcelo, these encounters that should not be criminalized, because it's criminal to criminalize them, because the criminal aspect of it is that he enforces separation, when right now we need exactly the opposite. And I'm not suggesting that everyone should go out and drink ayahuasca, but certainly the connecting with the world is exactly the medicine of this time, so that we can tell a different story. And the good news, and like Marcelo, I'm an optimistic, and I always think that there are plenty of good news to share. And the good news is that I think that especially at this time when people say like, oh, poor me, I'm a little person in this big problem and it's overwhelming and it's too bad. And I might as well not do anything. What can I do that is going to make any difference? Well, actually, again, I think that you can do a lot, because the good news is that you're not alone. And I'm not talking about just, oh, there are other little humans who are feeling and doing the same. But literally, we are not alone.
we are surrounded by all sorts of species who are so ready to support. They've been supporting us all along. And the plants, of course, for me, are one obvious example of beings who are there waiting to support us. In my own experience as a scientist, within an academic environment, within a rational space, the plants have come as initially as a teacher, and this is not a new concept either. Plants have been teachers for us humans for a long time. In indigenous tradition, this is a very obvious thing. It's like, what else would you say, you know? It's like a no-brainer, literally. So initially they arrived as teachers, and I learned a lot at the personal level, and then, of course, transforming the self, transform the science and the work that you do in the world, the things that you do and how you engage with the world. And then they became witnesses of this evolution, the personal evolution. And after that, and I think that that's where we're at the moment, for myself, I found that there are co-creators, collaborators. And the question is, are we ready finally to listen? Our society is so noisy and it's got so much to say, and yet is not listening to the very ones that have so much to tell us, and they can really support this telling of the new story, this shift and change into who humanity really is. And so in a way, I feel like if this is the irrational, then our society needs to get as irrational as possible and as quickly as possible. And of course, the system, the structure I've created, which are too rigid and they can't accommodate for this. As we know, when things are rigid, they are bound to break at the first earthquake. And I think that we are seeing that now. And so flexibility is the key. And if flexibility is judged by a rigid structure as irrational, we have to just acknowledge that, okay, here is a glacier. We turn our back to the glacier, who is just doing his job of being a glacier. And we nurture the future, but not as, oh, you know, these are the different scenarios. No, we nurture the future that it's already in place. The future that it's already there, that is not the future of dying and disaster that we keep telling, because I don't think we realize as a species, and as Marcelo said, we're storytellers, and the stories that we tell make who we are. And we keep telling this horrible story. Why? That's totally irrational. So let's be rational then. Let's tell the story that is really needed. It's a story where we love this place and we are here to stay with everyone else's, and we don't want to lose anyone anymore. Thank you. Muito obrigado, Mônica. Acho que lindo de novo. Acho que você falou algumas palavras que eu acho que são palavras-chave, né, para a gente. Flexibilidade é certamente uma delas, e escuta, né? Acho que a flexibilidade vem com a escuta. E falando em escuta, eu queria escutar Eduardo aqui. Diga lá, Eduardo. Eu vou falar um pouco de coisas que eu escuto dos povos indígenas, aprendizados que recebi deles e venho carregando cada vez mais. Você trouxe um pouco a questão do tempo, né? Passado, presente, futuro, e também essa questão de quem somos nós, né? Essa espécie humana, mas sempre em relação, a gente tem talvez mais células de... Você vai saber isso melhor do que eu, não sei se é realmente verdade essas contas, mas de que tem mais bactérias e vírus dentro da gente do que células humanas, né? Então, nós somos já uma simbiose, nós não somos uma coisa purinha de genética, com todos os genes iguais em todas as célulazinhas e só humano. Se fosse isso, a gente não sobreviveria. Então, a gente só sobrevive porque é simbiótico, a gente só digere porque tem milhares de seres aqui dentro ajudando,
assim como acontece na natureza, as coisas se transformam nas trocas entre as espécies, né? E aí a gente fala em Homo sapiens, né? Eu acho muito interessante esse termo, né? Que vem lá do Linneu, aquele que sabe, o sábio. Qual sabedoria é essa? Ou quais sabedorias são essas, né? E eu gosto muito quando o Daniel Munduruku explica, em parte, por que os povos indígenas estão com esse movimento de não ser mais índio, né? Mas indígena. E ele coloca de uma forma muito interessante, que ele fala, o oposto de indígena é alienígena, né? Então, de certa forma, me parece que a gente só tem essas duas opções. Ou a gente se indigeniza, ou seja, ou a gente se reconhece como sendo parte deste planeta e desta vida toda interconectada, ou a gente vai continuar se comportando como alienígenas que vão desertificar isso aqui e depois vão embora para levar os minerais lá para o planeta onde eles moram. Mas não tem outro planeta para morar, como o Marcelo colocou. Isso aqui é uma joia muito rara, muito única. A gente já olhou bastante aí pelo universo, proporcionalmente é bem pouquinho, porque o universo é absurdamente grande, né? Mas já olhou por aí um monte de coisa e não tem nada nem próximo, né, do que é isso aqui. Dá para ver em qualquer foto, né? Agora a gente tem fotos novas de Plutão, Saturno... mas quando a gente vê a Terra do espaço fotografada, é diferente. Até parece que dá para ver respirando, né? Você vê as nuvens e tudo. Então, acho que essa desconexão que a gente tem falado, essa coisa toda da industrialização, é um comportamento meio patológico mesmo. A gente está em desequilíbrio com o restante da vida. A gente conseguiu acelerar demais. A industrialização e a ciência nos deram uma velocidade muito rápida. Eu comento isso com meu filho que está aqui. Nossa, a vovó viu chegar a televisão, eu vi chegar a internet, você já viu chegar o smartphone, e tudo isso em 3 gerações, mudou tanta coisa, mas a gente muda a superfície do planeta, a gente muda a atmosfera, tudo muito rápido. E a vida planetária ela não anda nessa velocidade, então a gente está em descompasso. E isso eu acho que é muito importante quando a gente pensa em passado, presente e futuro. E aí também acho muito rica a reflexão de povos indígenas norte-americanos, que eles consideram as coisas por 7 gerações. 7 gerações, a gente não tem nem nome para isso. A gente fala de, vamos contar, vamos ver aqui se dá 7, né? Bisavô, avô, pai, eu, filho e neto, deu 6. Depois tem bisneto, dá 7. Né? Chega a quase faltar palavra para descrever o que são 7 gerações. 7 gerações, a gente está falando de passado, presente e futuro, e muitos anos, né? Muitos ciclos de pessoas e transformações e cuidado, e algumas gerações já se foram e outras estão chegando. Agora compara isso com a nossa mania de achar que tudo vai se acabar ou vai se resolver em um ciclo político de 4 anos. Não faz sentido. A gente está trabalhando com coisas que são muito mais longas, que vêm de uma escala de tempo incomensurável à vida nesse planeta, a evolução, né? E a gente chegar até aqui. O Homo sapiens tem, acho que aí por volta de 250 mil anos, discussões aí, se põe o ponteiro mais para cá ou mais para lá, conforme vão fazendo mais arqueologia, né? Mas a nossa sociedade está presa num processo que eu considero mesmo meio míope, né? A miopia no sistema visual, no olho, é uma alteração do olho que faz ficar borrado o que está distante. E a gente tem muita dificuldade, tanto de saber o nosso próprio passado, em escalas de tempo muito grandes, quanto de planejar e agir pensando um futuro duradouro, para muito depois que a gente estiver aqui. E para muito depois que os nossos nomes, os livros onde a gente aparecer, também já se foram. E a gente precisa resgatar, eu acho, essa capacidade de pensar na vida dessa forma e nas gerações futuras dessa forma, e escutar aqueles mais jovens que estão aqui, né, como a Greta Thunberg, por exemplo, né, liderança do movimento climático mundial, que fala que só há esperança onde houver ação. E se a gente não agir, a gente de fato cai em depressão, cai em melancolia, em pessimismo,
né? E aí a gente precisa de várias justificativas intelectuais do porquê que a gente está imóvel. Então é hora de deixar de ser imóvel, é hora de se mexer, é hora de educar, é hora de cuidar, é hora de diálogo, de conversar, é hora de eventos como o Íris. Gente, olha, me parte o coração, mas nosso tempo aqui está chegando ao final. Mas eu tenho que dizer para vocês que eu estou aqui com o meu coração cheio do otimismo do Marcelo, da cura do Eduardo, do amor da Mônica. E nesse momento eu só me lembro, juntando aqui com a última fala do Eduardo, que me lembro do Gandhi, que dizia que a gente tem que ser a transformação que a gente quer ver no mundo. Eu tenho que dizer para vocês, com esses três aqui, caraca, eu vou mudar esse mundo com vocês. Muito obrigado. Obrigado, brigadíssimo. Grazie. Muito obrigado, gente. Íris, parabéns. Equipe toda, técnica, rapaziada toda aqui. Vocês são sensacionais. Muito obrigado. Obrigado, meu camarada. Obrigado.